O pecado rompeu o relacionamento entre o Criador e sua criatura, Deus e os humanos. Então Deus, movido por seu grande amor, buscou restaurar esse vínculo necessário à vida por meio de uma aliança. Essa aliança significa tanto um relacionamento de compromisso entre Deus e nós, como um casamento, quanto um acordo para nos salvar. Mediante promessas e atos graciosos, Ele nos convida a entrar nessa união com Ele. Amém? Olá, irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui no canal Farol 7. Eu sou Samir Paiva e o tema da lição de hoje é os princípios fundamentais da aliança. O verso em destaque a gente vai ver lá no livro de Êxodo, capítulo 19, verso 5, que fala assim: E agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Amém? O que significa aliança? Quais elementos compõem uma aliança? Qual é o fundamento da fé e das obras humanas na aliança? Seria a aliança apenas um acordo ou ela tem aspectos relacionais? Qual é a essência da nova aliança? Na lição passada vimos que a humanidade sofre hoje por ter quebrado uma aliança com Deus. A coisa mais importante que temos que ter em mente no estudo de hoje é que as primeiras alianças com Adão, Noé, Abraão eram uma prévia da verdadeira aliança, ratificada no Calvário pelo sangue de Jesus. A aliança em que, como cristãos, firmamos com o nosso Deus. Hoje estudaremos um pouco a aliança com Noé, sobre o dilúvio, a aliança com Abraão, rica e repleta de promessas a nós hoje, a aliança no Sinai e a importância do que foi proclamado ali, e finalmente estudaremos também a nova aliança, para a qual todas as outras apontavam. A palavra hebraica traduzida como aliança é berit, que também pode ser traduzida como testamento ou último desejo, e representava um vínculo ou acordo tanto entre homens quanto entre homem e Deus. A exemplo do casamento, a aliança bíblica define um relacionamento e um acordo com elementos fundamentais. Vamos lá. Primeiro, Deus confirma as promessas da aliança com um juramento. Segundo, a obrigação da aliança era a obediência à vontade de Deus expressa nos 10 mandamentos. Terceiro, Cristo e o plano da salvação eram um meio pela qual a obrigação da aliança de Deus, a parte de Deus na aliança, foi finalmente cumprida. Perceba que antes de Cristo, o sistema de sacrifício de cordeiros instruiu o povo a respeito do plano da salvação, ou seja, o cumprimento da promessa de Deus de salvar os homens. Os antigos aprenderam a exercer fé no Redentor vindouro, que hoje sabemos que é Jesus. As promessas dessa aliança permaneciam mesmo o homem não cumprindo a sua parte. Isso porque a palavra de Deus é eterna. É claro que só aqueles que cumpriam sua parte na aliança, obedecendo o proposto nela, eram de fato beneficiários dessa salvação proposta por Deus. Eu não posso dizer, Deus já pagou a minha dívida, agora eu posso viver do jeito que o diabo gosta e vou ser salvo. É claro que as nossas obras não nos salvam e apelamos sempre para a misericórdia de Deus, pois somos pecadores. Mas há uma grande diferença entre você ser um pecador e tentar sinceramente seguir os caminhos de Deus e você abusar dessa misericórdia. Cuidado para não cruzar essa linha. Como eu já falei antes, Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ele conhece o coração e a verdadeira intenção de cada um. Vamos ver aqui o caso de Noé. O Senhor prometeu proteger os familiares de Noé que estivessem dispostos a viver em um relacionamento de compromisso com Ele, que resultasse em obediência. Não foi uma aliança unilateral. Ambas as partes tinham suas participações. Deus salvaria os que estivessem na arca que Ele mandou fazer, preservando o remanescente da época, e Noé e família permaneciam nos caminhos de Deus, obedecendo a Ele. Note que no verso 22, o autor ainda frisa a obediência de Noé. Assim fez Noé,
conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Enquanto que os ímpios, no verso 5 de Gênesis 6, não obedeceram a Deus. Em Gênesis 12, na primeira revelação divina a Abraão, Deus propôs um relacionamento com ele bem antes de falar em aliança. A aliança propriamente dita, a gente vê lá em Gênesis 15 e Gênesis 17. Perceba que o relacionamento em uma aliança é tão importante que já começa antes dela. Do mesmo jeito que o relacionamento, a obediência também é muito importante na aliança com Deus. Ainda em Gênesis 12, Deus pede que Abraão saísse de sua terra e de sua família e fosse a um outro lugar. Imagine você morando em uma cidade onde levou anos para firmar seu negócio, ganhar reputação e clientela e começar do zero em outro canto que não sabe nem se vai chegar lá vivo. Não é fácil não, viu? Mas essa foi a fé de Abraão. Uma fé que foi provada por sua obediência. Entendeu agora por que a fé de Abraão testemunha entre homens e anjos? Porque ele obedeceu. Com o exemplo de Abraão, fica mais fácil você saber que obras não salvam, mas atesta que você está no caminho de Deus. Ele não obedeceu para ser salvo, mas porque achou o favor de Deus é que ele o obedeceu. Ele foi grato a Deus por o livrar dos caminhos da morte, que com certeza ele via naquela nação pagã. Obedecer foi a resposta à salvação que Deus estava operando nele. Agora traga para os dias de hoje. Obedecer aos mandamentos de Deus hoje não é para comprar ou conseguir a salvação, mas sim uma resposta porque Deus já lhe tirou dos caminhos errados. É você dizer, meu Deus, obrigado por me salvar. Agora eu vou seguir esse teu caminho estreito. É ser grato pelo sacrifício de Jesus na cruz. Essa é a fé de Abraão. Abraão, naquela época, revelou o relacionamento fundamental entre fé e obras. Somos salvos pela fé, a qual resulta em obras de obediência. A promessa da salvação de Deus vem primeiro, em seguida vem as obras. Essa obediência é a resposta de fé ao que Deus já fez. Essa fé também ilustra o princípio de 1 João 4,19, que fala assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Como todas as outras alianças anteriores, a aliança no Monte Sinai, ou a aliança de Moisés, depois da libertação da escravidão do Egito, também foi uma aliança da graça de Deus estendida ao remanescente daquela época. Vemos que ela reiterava os princípios da aliança com Abraão, onde fala, primeiro, relacionamento especial com Deus. Segundo, seria uma grande nação. E terceiro, a obediência. Veja de novo a mesma ordem. O Senhor primeiro salva Israel e então lhes dá a sua lei para guardarem. A mesma ordem se dá no caso do Evangelho. Cristo primeiramente nos salva do pecado e então a partir daí sua lei vive em nós. A mesma dinâmica divina. E finalmente a nova aliança. Citada e profetizada pela primeira vez em Jeremias 31, mas encontrando seu cumprimento na Santa Ceia que Jesus realizou com os seus discípulos antes do seu sacrifício. A nova aliança, anunciada por Cristo em sua última Páscoa, é a versão definitiva de todas as outras alianças antes propostas, como essas mencionadas na lição de hoje. Mas Samir, para que esse horror de aliança até chegar numa aliança perfeita e definitiva? Deus não é perfeito? Por que ele não faz uma já perfeita sem ter que fazer essa ruma de aliança? Irmão, a primeira aliança que ele fez já foi perfeita. O motivo de ele fazer esse horror de aliança é que a humanidade pecadora quebrava as alianças. E então ele tinha que fazer outras e mais outras e mais outras. Deus sempre é fiel. Ele sempre faz a sua parte em todas as alianças. A humanidade que é inconstante e quebra as alianças. Muitos são os infiéis e poucos são os fiéis. E Deus procura aqueles fiéis à sua aliança. Esses fiéis é que é o seu povo peculiar, o seu pequeno resto, o seu remanescente. Para salvar muitas pessoas é que Deus fez muitas alianças. Vemos aí a incrível misericórdia de Deus. Nessa nova aliança, que é a última, a Bíblia não fala de uma outra aliança além dessa.
Deus disse que iria escrever a sua lei no coração daqueles que estivessem dispostos a ter um relacionamento verdadeiro com Ele, onde estes seriam o seu povo e Ele seria o seu Deus. O relacionamento perfeito e planejado por Deus. E mais uma vez, vemos o elemento da graça e da obediência, respectivamente, como nas alianças anteriores. Vamos lá. Deus perdoaria os pecados do povo, entraria num relacionamento com ele e lhes concederia a sua graça. Como resultado, o povo simplesmente o obedeceria, não de uma maneira mecânica nem por hábito, mas puramente porque o conhecia, o amava e porque desejava servir. Essa é a essência do relacionamento de aliança que o Senhor buscava com o seu povo, com os seus fiéis. Só uma observação. Quando a Bíblia diz em Jeremias 31, no verso 33, que Deus escreverá a sua lei no coração daqueles que aderirem à nova aliança, será que é porque Deus seria um tirano e obrigaria todos a obedecer a sua lei? Ou será porque todos reconhecerão sua graça e obedecerão sua santa lei por amor a Ele? Outro questionamentozinho aqui, ó. É possível viver na eternidade criada por Deus para seus fiéis, desobedecendo algum desses santos mandamentos? Você acha que lá na eternidade vai ter o jeitinho brasileiro? Já pensou nisso? Irmãos, essa foi a lição de hoje. Mais uma vez eu falo a vocês que se você teve alguma dúvida, anota aí que eu leio os comentários e eu com certeza respondo a você. No mais, fique com Deus e até a próxima semana.